Um dos livros mais antigos e influentes da história da humanidade. A Bíblia atravessou civilizações, viu impérios surgirem e caírem, e testemunhou a evolução de parte significativa das sociedades antigas. Desde os primeiros relatos do Antigo Testamento, muitos vindos da tradição oral judaica, até os registros do Novo Testamento, com a caminhada de paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, ela percorreu quase 3.000 anos. Hoje, passaremos por seus principais capítulos, da criação do mundo por Deus à promessa de um novo reino nos céus e de uma nova terra por seu Filho, enviado para nos salvar. Compreender e conhecer a Bíblia é uma forma bonita e corajosa de nos sentirmos humanos. Adão e Eva. O Gênesis é um passo a passo escrito na cronologia divina de como Deus criou o mundo. Ali, conhecemos os primeiros personagens do livro sagrado. Conta o Gênesis que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Havia um enorme vazio coberto por trevas, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, pela força da sua palavra, ele fez surgir a luz, que se separou da escuridão e deu origem ao primeiro dia. Então Deus organizou a criação, separou águas e firmamento, fez brotar a terra seca, criou plantas, árvores e frutos. Vieram então o sol, a lua e as estrelas para marcarem o tempo, e encheram seus mares com peixes e os céus com aves. Por fim, Deus trouxe à existência os animais da terra, preparando o mundo para a sua obra-prima, o ser humano. No sexto dia, Deus moldou o homem do pó da terra, ou do barro, em algumas traduções, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Adão, o primeiro humano, abriu os olhos num jardim perfeito, o Éden, onde tinha tudo à disposição, pronto para ele. Éden, inclusive, significa jardim das delícias, o melhor de Deus. Mas Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e fez cair sobre ele um sono profundo. Quando o Senhor tomou uma de suas costelas para formar a sua companheira, a primeira mulher, Eva, os dois viveram em harmonia com a criação, sem dor, sofrimento ou morte, felizes no Éden. Deus, porém, colocou um limite no paraíso terrestre. Adão e Eva não poderiam jamais comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, uma figura geralmente associada ao diabo, com uma astúcia, convenceu Eva de que aquilo deveria ser provado, já que estava à disposição. Eva, então, olhou para a aparência bela do fruto e se deixou seduzir por ele. Mordeu e depois ofereceu o fruto sagrado a Adão. Ao comerem o que Deus lhes proibiu, perderam a pureza, perceberam a própria nudez e sentiram vergonha e permitiram que o pecado viesse ao mundo. Pela desobediência, foram expulsos do paraíso, com a marca da queda, para povoar a terra. Caim e Abel. Adão e Eva tiveram filhos. Entre eles estavam Caim, agricultor, e Abel, pastor de ovelhas. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, diz a Bíblia. Abel apresentou o melhor do seu rebanho, enquanto Caim levou frutos de sua colheita. O Senhor gostou mais da oferta de Abel, rejeitando a de Caim, que se amargurou com a escolha de Deus. O Senhor então o advertiu: Caim, o pecado está à porta, mas cumpre a você dominá-lo. No entanto, Caim, tomado por inveja, ignorou o conselho divino, levou Abel ao campo e o assassinou, cometendo o primeiro crime da história humana, manchando o homem com a sombra de um assassinato. E a terra, então, bebeu aquele sangue inocente. Como consequência, Caim foi amaldiçoado, condenado a vagar pela terra. Porém,
Mesmo em meio ao castigo, Deus colocou sobre ele um sinal para que ninguém o matasse. Deus preservou a vida, mesmo manchada em pecado e violência. Noé. A humanidade se multiplicou, mas também se corrompeu. Num dado momento, era tanta a maldade que Deus decidiu purificar a terra por meio de um dilúvio. Decepcionado com a sua criação, veio então o primeiro fim do mundo. Ele enxergava, porém, a existência de um homem justo, Noé. Deus lhe deu instruções detalhadas para construir uma grande barca, uma arca com grandes dimensões, capaz de abrigar a sua família e representantes de todos os animais. Noé trabalhou sem parar, mesmo zombado por outros homens. E quando as águas vieram, choveu por 40 dias e 40 noites ininterruptas. As torrentes cobriram montanhas, cidades e campos. A vida foi devastada, mas a arca flutuava, preservando a promessa de um recomeço para a terra. Após a gigantesca inundação, a arca repousou sobre os montes de Ararat, a maior montanha da região. Comemorando sua sobrevivência e de sua família e celebrando Deus, Noé soltou uma pomba que retornou com um ramo de oliveira no bico, sinal de reflorescimento e reconciliação. Ao sair, edificou um altar ao Senhor, que lhe prometeu nunca mais destruir a humanidade com um dilúvio, estabelecendo o arco-íris como um sinal eterno daquela aliança. Lembre-se disso toda vez que ver um arco-íris. Torre de Babel. A humanidade voltou a crescer, mas infelizmente o pecado também. Os homens decidiram então construir uma cidade grandiosa, um projeto ousado e soberbo. Erguer uma torre que chegasse aos céus. Queriam fazer um nome para si próprios e não depender de Deus. O Senhor, entretanto, desceu para ver a obra e percebeu o perigo da arrogância humana. Então ali ele confundiu as suas línguas, de modo que eles não conseguiam mais se entender. Incapazes de cooperar, abandonaram a construção profana e se dispersaram pelos 4 cantos da terra. Abraão. No meio da idolatria e de uma sociedade novamente distante de Deus, surgiu Abraão. Chamado por Deus para deixar a sua terra, parentes e segurança, partiu em direção ao desconhecido, com a certeza de que seria pai de uma grande nação. Mas Abraão enfrentou grandes provas de fé no caminho, sem filhos e em idade avançada. Mesmo assim, manteve a confiança na promessa divina. Quando finalmente nasceu o filho Isaque, a sua fé foi ainda mais testada. Deus pediu que ele sacrificasse o garoto, mostrando que servia a Deus acima de todas as coisas. Abraão, com muito conflito, obedeceu. Mas antes que a lâmina descesse sobre o jovem, Deus o trocou por um cordeiro e confirmou que sacrifícios humanos não teriam vez na terra. Abraão havia confirmado a sua fé e seguiu, abençoado por Deus. José, no Egito. José, filho de Jacó, que era neto de Abraão, era o preferido de seu pai, o que levava os seus irmãos a sentirem inveja. Mais um caso de ruptura familiar. Após revelações de sonhos que indicavam a sua futura liderança, José foi traído e vendido como escravo para o Egito por seus irmãos. E em terras distantes, sofreu injustiças, foi acusado falsamente e preso. José manteve, porém, a sua confiança em Deus, Senhor de Jacó, Isaque e Abraão. Interpretou sonhos de companheiros de cela e do próprio faraó, prevendo anos de fartura e anos de fome ao povo do Egito, o que se mostrou verdadeiro. Impressionado, o líder egípcio nomeou José como governador de todo o Egito, responsável por administrar os recursos do império. Quando a fome atingiu a terra de Canaã, seus irmãos vieram ao Egito em busca de alimento. José não foi reconhecido, mas ele os reconheceu. E em vez de vingança, ofereceu perdão e ajuda. Ele se revelou aos irmãos e os acolheu, garantindo sustento e reconciliação. Moisés.
Após muitos anos, o povo de Israel, chamado Hebreus, descendentes de José e, portanto, de Abraão, Noé, Adão, multiplicou-se no Egito. E, com o tempo, caiu em escravidão sob a mão dura dos faraós. Deus selecionou Moisés, um hebreu criado na corte egípcia, para ser o libertador de sua nação. História contada no livro de Êxodo. A história conta que, no deserto, Moisés teve um encontro decisivo com Deus diante de um arbusto em chamas, pegando fogo, mas que não se consumia, que foi a forma escolhida por Deus para se revelar, recebendo a missão de confrontar o faraó e exigir a liberdade do povo hebreu. Como o faraó não cedia, vieram então 10 pragas, cada uma revelando a soberania de Deus sobre os deuses adorados do Egito. O Nilo derrando sangue, infestações de moscas, piolhos, rãs, nuvens de gafanhotos, entre outras. O faraó resistiu até a última praga, quando o primogênito de cada família egípcia foi atingido. Só então permitiu que os israelitas partissem, buscando a terra prometida por Deus. Quando Moisés e o povo hebreu estavam já no caminho, entretanto, Faraó mudou de ideia e mandou que o seu exército os perseguisse e destruísse. A travessia do Mar Vermelho foi o ponto alto desses eventos, e você com certeza conhece essa cena. As águas se abrindo diante dos hebreus e se fechando sobre os seus perseguidores, mostrando o poder absoluto de Deus, protegendo o povo escolhido. No deserto, Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, leis que formariam a base moral e espiritual de Israel. Esses mandamentos se tornaram a base da aliança entre Deus e o seu povo, reafirmando o compromisso de fidelidade e obediência. Para guardar esse segredo sagrado, foi construída a Arca da Aliança, uma arca revestida de ouro que simbolizava a presença divina no meio do seu povo. É dito que a própria essência divina habitava aquela arca, e somente escolhidos por Deus podiam tocá-la. A arca acompanhou os israelitas em suas peregrinações, sendo carregada pelos levitas e colocada no centro dos acampamentos, como um sinal de que Deus caminhava com eles. Josué. Com a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo hebreu. A sua primeira grande prova foi a travessia do Rio Jordão, que se abriu diante da Arca da Aliança, lembrando o milagre do Mar Vermelho. Chegaram à cidade fortificada de Jericó, onde, seguindo a ordem divina, marcharam em torno das muralhas da cidade por 7 dias, até que os muros ruíram diante do poder de Deus. As campanhas militares de Josué foram marcadas por grandes vitórias. Deus, porém, exigia obediência. Quando o povo se afastava das instruções divinas, enfrentava derrotas, mas quando retornava a Deus, vinha uma nova vitória. No final da sua vida, Josué fez um discurso memorável. Escolham hoje a quem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Juízes. Após a conquista da terra, Israel entrou num período de instabilidade. Sem um rei, o povo vivia em ciclos. Afastava-se de Deus, caía em opressão por inimigos, clamava por socorro e era liberto por juízes escolhidos pelo Senhor. Dentre eles estavam Débora, a profetisa e líder militar, Gideão, que derrotou um exército inimigo com apenas 300 homens, e Sansão, famoso por sua força extraordinária, fruto da aliança com Deus. A história de Ruth também se passa nesse período. É uma mulher estrangeira que escolheu seguir o Deus de Israel e acabou se tornando ancestral do rei Davi e de parte dos ancestrais de Jesus. O livro dos Juízes fala, sobretudo, sobre ter paciência e entender os desígnios de Deus, que, acima de tudo, preza pelos que o seguem. Davi e Salomão. Davi, jovem pastor ungido pelo profeta Samuel, ganhou destaque ao derrotar o gigante Golias com apenas uma funda.
uma arma semelhante a um simples estilingue e uma pedra. Essa vitória abriu caminho para sua ascensão, unindo as tribos de Israel e estabelecendo Jerusalém como a capital do povo judeu. O seu reinado foi marcado por conquistas, expansão e pela poesia dos salmos, mas infelizmente também por falhas humanas, como o episódio com Batseba, em que ele levou um soldado à morte para desposar a sua mulher. Mesmo assim, a sua humildade em se arrepender o tornou lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Salomão, seu filho, herdou o trono e pediu sabedoria em vez de riquezas. A sua fama se espalhou pelo mundo e líderes como a rainha de Sabá vieram ouvir seus conselhos e ver de perto tamanha riqueza. Construiu o primeiro templo de Jerusalém, a maior construção já vista pelo homem até então. Profetas. Depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu em duas nações, Israel ao norte e Judá ao sul. Com reis muitas vezes infiéis, o povo se afastou de Deus, mergulhando em idolatria, injustiça e corrupção. Em meio a essa crise, surgiram os profetas do relato bíblico, homens e mulheres chamados por Deus para advertir, corrigir e orientar a nação do Senhor. Elias, por exemplo, confrontou diretamente os profetas de Baal, uma divindade cultuada pelos cananeus e fenícios na antiguidade. Isso aconteceu no Monte Carmelo, provando o poder do Deus verdadeiro num desafio dramático que envolveu fogo do céu, caindo e consumindo o sacrifício. Eliseu, sucessor de Elias, realizou milagres notáveis, multiplicando azeite para viúvas, curando doentes e até ressuscitando crianças, demonstrando que a presença de Deus protege os fiéis. Isaías veio em seguida, anunciando o nascimento do Messias, um Salvador que traria redenção para a humanidade. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, lamentou profundamente a infidelidade de Judá e a destruição iminente de Jerusalém, alertando sobre o juízo de Deus, mas também proclamando esperança futura. Ezequiel, exilado na Babilônia, teve visões grandiosas de restauração, incluindo o famoso Vale de Ossos Secos, símbolo da promessa de renovação do povo de Deus em meio à devastação. Apesar dos avisos insistentes, o povo frequentemente se manteve obstinado. Israel foi conquistado pela Síria e Judá caiu diante da Babilônia. O templo de Jerusalém foi destruído e grande parte da população levada ao exílio. Mas, mesmo em meio à tragédia, Deus renovou a sua promessa. A restauração viria. O povo retornaria à sua terra, reconstruiria o templo e viveria novamente sob as suas leis. E mais ainda, os profetas anunciaram que um dia o Messias chegaria para trazer salvação plena, um reino de justiça, paz e esperança a todas as nações. O exílio hebreu terminou quando Ciro, o Grande, da Pérsia, derrotou a Babilônia e permitiu a volta para casa dos povos escravizados. O segundo templo, o mesmo frequentado por Jesus, começou a ser erguido em seguida. Daniel. Levado ainda jovem para a Babilônia, o profeta Daniel se destacou por sua fidelidade a Deus e ganhou sabedoria para interpretar sonhos e visões, tornando-se conselheiro de reis. Seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha por se recusarem a adorar a estátua do rei, mas sobreviveram milagrosamente. Daniel também enfrentou perseguição, acusado de continuar orando para Deus. Ele foi lançado numa cova de leões para ser devorado, mas o Senhor enviou um anjo que fechou a boca dos animais e ele saiu ileso. Diante disso, o rei Dario reconheceu publicamente que o Deus de Daniel é o Deus vivo, e ele permaneceu como um homem de grande influência na corte. Cristo. Chegamos agora
ao personagem principal do livro sagrado cristão, a figura que inaugurou a própria religião cristã, Jesus Cristo. Ele nasceu em Belém, de forma humilde, numa simples estrebaria, mas a sua chegada foi anunciada por anjos que proclamaram paz na terra e celebrada por pastores humildes, enquanto magos vindos do Oriente reconheceram nele o rei prometido para liderar o povo judeu, oferecendo ouro, incenso e mirra. Essa história você também pode, inclusive, conferir aqui no canal. Desde cedo, a sua vida esteve profundamente ligada às Escrituras. Herodes, o rei de Israel, temendo perder o trono, ordenou a morte de todas as crianças, obrigando seus pais, José e Maria, a se refugiarem no Egito. Com a morte do monarca, eles retornaram para Nazaré, onde Jesus cresceu em sabedoria e graça. Aos 12 anos, surpreendeu mestres no templo com a sua compreensão da lei, mostrando a sua sabedoria e inteligência. No início do seu ministério, foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Enquanto emergia das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba, e uma voz do céu declarou: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." Logo depois, foi para o deserto refletir e se purificar para o seu caminho espiritual. Lá passou 40 dias enfrentando tentações do diabo, resistindo à fome, ao orgulho e à sedução do poder. Com isso, demonstrou estar pronto para cumprir a missão de Deus, assumindo, enfim, o manto de Filho do Senhor. Ao retornar, começou a proclamar a chegada do reino de Deus, convocando discípulos simples, entre pescadores, cobradores de impostos e outros homens comuns, que surpreendentemente abandonaram as suas vidas para segui-lo. Acreditavam nele, tamanha sua força espiritual. Os seus milagres eram extraordinários, impactantes. Cegos voltaram a enxergar, surdos ouviram, paralíticos caminharam, leprosos foram purificados e tempestades foram acalmadas com as suas palavras de autoridade. "Coragem, sou eu. Não tenham medo", disse ele. Multidões famintas foram saciadas com apenas alguns pães e peixes que ele multiplicou, e até crianças receberam atenção especial. Ele também ressuscitou mortos, como Lázaro, despertando esperança ao mesmo tempo que levava preocupação para os líderes religiosos de seu tempo, que temiam uma repressão do Império Romano, que dominava a Terra Santa, e se revoltavam com o que acreditavam ser blasfêmia por parte de Jesus. Afinal, quem era aquele sujeito para se declarar filho de Deus? Jesus expressava por parábolas poderosas lições de vida, como as do filho pródigo, a do bom samaritano e a do semeador. Numa linguagem acessível, ele transmitia verdades profundas, confrontando hábitos injustos e hipocrisias sociais, despertando consciências e provocando reflexões sobre justiça, amor e misericórdia. "Aquele que quiser ser grande, seja o servo de todos", ensinou ele. Ele também encarnava os seus próprios ensinamentos. Recebia as crianças nos braços, acolhia marginalizados, perdoava pecadores e lavava os pés dos discípulos. Demonstrava compaixão pelos amigos e pelos que duvidavam e o perseguiam. Isso, claro, era mal visto pelos líderes religiosos locais e outras autoridades, inclusive as romanas. Num gesto dramático, ele expulsou cambistas do templo sagrado em Jerusalém em sua última Páscoa. Com um gesto de aparente fúria, mostrou a todos que o espaço da fé não pode virar um mercado. "A minha casa será chamada casa de oração, não um covil de ladrões", disse ele. As suas mensagens ao longo do tempo foram despertando forte oposição. Traído por Judas, um dos seus seguidores, foi preso com violência, julgado sem defesa e condenado à morte por crucificação, uma das mais terríveis punições usadas pelos romanos e ao longo da história. Jesus carregou a cruz,
até o Gólgota, suportando zombarias, açoites e a dor física. No Calvário, os romanos ergueram a sua cruz entre criminosos condenados e, no pior momento, ele então entregou a vida ao seu Deus e Pai, declarando: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. De acordo com a fé cristã, foi nesse momento que Cristo assumiu para si o peso do pecado da humanidade, oferecendo redenção e reconciliação com Deus. A escuridão cobriu a terra durante aquelas horas. 3 dias depois, aconteceu o evento central da fé em Cristo: a ressurreição. Jesus apareceu primeiro a mulheres que choravam junto ao túmulo, depois a discípulos incrédulos e a grupos de seguidores, mostrando que a morte não tinha poder sobre ele. Assim, fortaleceu a fé de todos e enviou os discípulos a proclamar o evangelho a todas as nações. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, disse ele, que para os seus crentes é o seu Salvador, o Messias das antigas Escrituras. Apocalipse. O último dos 66 livros que compõem a Bíblia, o Apocalipse fala sobre o fim dos tempos e a esperança da eternidade. O apóstolo João, exilado na ilha de Patmos, recebeu revelações extraordinárias sobre o juízo final, mas também sobre o encorajamento para a recompensa final aos que creem. Afinal, um aviso a todos os crentes. Em suas visões, ele viu Cristo glorificado e ouviu mensagens dirigidas às 7 igrejas, comunidades cristãs espalhadas naquela época. Essas mensagens clamavam por fidelidade a Deus, pediam perseverança diante das perseguições e tentações do mundo. João testemunhou a abertura dos 7 selos, trombetas e taças de juízo, representando tribulações que viriam sobre a terra. Bestas e dragões simbolizavam forças do mal, mas sempre havia a lembrança de que o Cordeiro, Jesus Cristo, era o verdadeiro vencedor. Entre imagens de guerra e destruição, surgia também esperança. A visão da multidão vestida de branco diante do trono mostrava que os fiéis seriam recompensados. No momento mais forte do relato, João viu a queda da Babilônia, o símbolo da corrupção do mundo, e a vitória definitiva do Cordeiro, Jesus, sobre o mal. O diabo foi derrotado e os justos reinaram com Cristo. Por fim, uma nova Jerusalém desceu do céu, representando um mundo no qual não haverá mais dor, lágrimas ou morte. Deus habitará com os homens e a eternidade será marcada pela comunhão entre Criador e criatura. Essa é a lição deixada por Apocalipse, encapsulando toda a mensagem da Bíblia, que no fim é uma grande história sobre a criação do mundo e do homem e da conciliação entre o homem e Deus.